Olha, eu quero também chamar a atenção para um outro tema, né, que está acontecendo nesse momento. O Superior Tribunal Militar está fazendo a cerimônia de posse do novo comando do tribunal. Luciana Verdolim vai trazer as informações agora. E o STM, né, terá pela primeira vez uma presidente mulher indicada pelo presidente Lula, no Dia da Mulher, inclusive, né, Luciana Verdolim? Bem-vinda mais uma vez. É isso mesmo, Evandro, é isso mesmo. É a primeira mulher em 217 anos da Justiça Militar, que até então só tinha presidentes homens. Maria Elizabeth Rocha, ela é procuradora federal formada em Direito pela Universidade Católica lá de Minas Gerais e é doutora em Direito Constitucional. Ela fica no comando do Superior Tribunal Militar até 2017 e já foi vice-presidente, inclusive, da casa. Foi ela que teria, inclusive, sugerido ao presidente Lula que na próxima vaga do STM, que vai ser aberta em abril, seja indicada uma mulher. O nome já foi encaminhado, né, ao Senado Federal, que precisa agora avaliar a indicação do presidente Lula. Em recentes entrevistas, ela já disse que o papel dela nesse momento é incentivar o aumento do número de mulheres dentro do judiciário brasileiro. Ela já admitiu uma certa resistência à participação de militares da ativa na vida política e também disse que ainda está muito cedo para discutir a possibilidade de anistia aos envolvidos no último dia 8 de janeiro. Vale lembrar que a Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar, analisa casos de militares das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E o governo de peso participa da posse nesse momento, o presidente Lula, o vice-presidente e vários ministros e representantes do Congresso Nacional. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Um ótimo trabalho para você. Quero ouvir vocês sobre essa indicação. Porque estava vendo ali, né, Zé Maria Trindade, um rame-rame de bastidor dizendo que, de certa forma, alguns auxiliares do presidente da República não gostaram do processo como a indicação foi feita, não necessariamente da indicação. Ok, a indicação, e muito bom que se tem uma mulher agora à frente do Superior Tribunal Militar, mas que não houve uma consulta ao ministro Múcio, que não houve uma discussão, né, de maneira respeitosa com esse ministro que o próprio presidente da República pediu que permanecesse no cargo. Como é que você avalia a maneira como a indicação foi feita e a possível influência, inclusive, da primeira-dama para que esse nome fosse indicado no Dia da Mulher, sem que outros ministros ou o próprio ministro Múcio fosse consultado? Pois realmente existem reclamações, né? Existem reclamações e que mostram o seguinte, que houve um fechamento exatamente para não contestar. Se houvesse a abertura da indicação, aí começaria a resistência a alguns setores do governo, porque é um local onde políticos e pessoas do próprio governo querem ter influência de indicação. Eu gostaria muito, Evandro, que a gente no futuro não estivesse falando aqui sobre uma ministra em qualquer tribunal, né, como se fosse uma concessão, né, ou porque é bonita ou porque é mulher, mas sim porque tem méritos, né? E já existem, antes não, porque não existia formação, mulheres competentes para assumir qualquer cargo no país. Ministras do Supremo, ministro do STJ, do STM, enfim. E não, eu acho que não precisa mais, não precisaria. Hoje precisa de um certo esforço para insistir que é preciso ter a presença feminina, como de outras representações, né, de extrato social e tudo. Então, eu torço para que, num futuro bem próximo, a gente não discuta uma indicação de mulher, dando a impressão de que é só porque é mulher, mas que seja um processo natural. Não foi. A indicação parece que foi meio forçada. O que você acha, Piperno? Eu concordo com muito do que o Zé falou, mas tem uma outra coisa. Se o presidente realmente tivesse aberto para consultas, provavelmente o Brasil não teria uma mulher nesse cargo agora. Até porque em mais de 200 anos o Brasil nunca teve. Então, assim, ou faz a fórceps ou não vai fazer. Até porque a gente estaria falando de um setor que já é dominado de maneira muito intensa pelos homens. São mais de 200 anos de cultura absolutamente masculina. Sim. Então não teria chance. Fez muito bem o presidente em agir assim. E uma outra coisa, Evandro, que às vezes foge um pouco a nossa
percepção. Então, quando cai alguma ministra, porque enfim, o presidente que prometeu prestigiar as mulheres e tal, demitiu outra. Aí, quando veio a Gleisi, não se falou nisso. Só que vamos perceber uma coisa. É um presidente que nomeia, então, a primeira mulher da história para presidir o Superior Tribunal Militar, nomeou uma mulher para presidir a maior estatal da América Latina, a Petrobras, e nomeou uma mulher para presidir o maior banco estatal do país, que é o Banco do Brasil. Então, vamos também ficar um pouco mais atentos a esses sinais. Fala, Segré. Não, são sinais, mas no STF, mulher não, né? 10-1 está o placar. 10 homens e uma mulher. A narrativa muitas vezes se engole o presidente, porque tá certo, nesse caso em particular, vamos avaliar o caso que nos atende. Tá ótimo, não tem problema de ser uma mulher. Qual é o problema de ser uma mulher? E pode ser 200 anos sem uma mulher, em algum momento vai ter que ser o primeiro ano com uma mulher, e está sendo agora, tá perfeito. Eu, sinceramente, acredito muito mais nos valores femininos que, em muitos casos, nos valores masculinos. Tem menos países em guerra dirigidos por mulher e tem menos corrupção quando a mulher está no meio do assunto. Então, me parece perfeitamente natural, não tem que dar explicação para ninguém, e se é a primeira vez, tomara que não seja a última que uma mulher está controlando aí esse processo nos militares. Não vejo problema nenhum. Arremate, Gani. Eu vejo problema sim, e eu vou falar por quê. O ponto aí não é se é mulher ou não. O ponto é que ela era advogada pessoal de Gleisi Hoffmann. É aí que está o problema. Será que não tinha uma outra mulher? É claro que tem excelentes mulheres competentes no meio jurídico, eu posso citar algumas aqui, e que poderiam ser indicadas. Mas, novamente, me parece que há uma indicação política, como as indicações no Supremo Tribunal Federal também têm sido políticas, ao ponto do próprio presidente verbalizar isso. Ele falou, na indicação do Dino, ele falou, eu gostaria de um político à frente do STF. Então, essa questão, que não é ilegal, mas é uma questão que a gente precisa começar a rever aqui no país. Quer dizer, a indicação ser a mais técnica possível e não tão política. Até porque o Poder Judiciário hoje ganhou muito protagonismo. O Poder Judiciário é o poder mais forte do Brasil. Então, uma indicação política por parte do Executivo no Poder Judiciário significa que é anabolizar esse Poder Executivo. E a democracia, ela passa pela independência dos três poderes. Mas a gente observa, Piperno, cada vez mais indicações de cunho político. Vou te fazer só uma correção, Alan, com todo respeito. É o seguinte, a advogada acusada de ser, enfim, apontada como advogada da Gleisi, já é para uma outra vaga no STM. O presidente... Aqui, ó, indicou nesse sábado a advogada Verônica Abdala Sterman, tá? Ela que é a advogada. Isso. Mas a presidente agora é outra, que é a Maria Elizabeth Rocha. Então, ou seja, o presidente da República, na verdade, está indicando duas mulheres para o STF. Tudo bem. A presidente e uma outra integrante. Então, eu estou falando da Sterman. O que eu estou falando da Sterman é o seguinte, eu não estou tirando a competência dela no meio jurídico. É óbvio que ela foi advogada da Gleisi e defendeu muito bem, ela tem seu mérito do ponto de vista jurídico. Agora, qual que é a contribuição? Que não é essa, que não é a presidente. Agora, qual é a contribuição acadêmica, a contribuição nessa área de experiência de fato? O meu ponto aqui é o seguinte, você tem outras mulheres que são extremamente competentes e que preenchem mais essa vaga. Quer argumentar alguma coisa, Piper? São duas indicações de mulheres, então eu vou aguardar um pouco mais a atuação delas, mas são duas. Não tinha nenhuma, agora tem duas.